No princípio, havia silêncio. Não o silêncio vazio, sabe? Aquele silêncio de ausência, mas um silêncio cheio de eternidade. E é exatamente com essa imagem fortíssima que a gente começa a nossa exploração de hoje. Vamos analisar juntos um material incrível que transforma uma narrativa milenar, o governante interior, restaurando a identidade divina, em uma jornada super profunda de resgate pessoal. É sobre recuperar aquele propósito divino que, vamos ser sinceros, a gente acaba esquecendo na correria do dia a dia, né? Então bora mergulhar nessa história e ver isso ganhar um significado totalmente novo. Para começar a entender isso, a gente precisa pintar a cena que o texto de origem nos descreve. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Imagina só o princípio absoluto. Sem cidades, sem oceanos, sem montanhas, sem árvores ou estrelas, somente Deus. E então o Verbo falou. A voz do Criador simplesmente atravessou o vazio e tudo começou a obedecer à sua palavra. A luz surgiu, as águas se moveram, a vida floresceu. Tudo respondendo lindamente à autoridade do Verbo. É de arrepiar, não é? E isso nos leva direto para a nossa primeira fundação aqui na análise, a origem e o Verbo. Olha só o poder do contraste que o texto traz agora. O mundo vive tentando nos convencer de que somos só mais um rosto na multidão, não é mesmo? Um mero número tentando sobreviver, apenas todo mundo. Mas a visão do Criador é totalmente diferente. Antes mesmo de existir qualquer oceano, o nosso nome já era conhecido. O material é categórico ao afirmar que o ser humano foi criado com um propósito eterno, carregando a própria marca do Criador. Ou seja, ninguém nasceu por acidente para viver perdido ou diminuído por aí. Mas logo entra a nossa luta diária, o que nos leva para a parte 2 do material, o campo de batalha mental. Porque, infelizmente, o mundo tenta apagar essa verdade gloriosa desde muito cedo. O autor descreve como a mente humana vira literalmente um campo de batalha silencioso através do que ele chama de armas do esquecimento. Pensa bem, são aquelas comparações que começam lá na infância, críticas que vão moldando os pensamentos, aquelas cicatrizes invisíveis deixadas por fracassos e aquela mentira exaustiva e recorrente de que nunca somos suficientes. Esses pensamentos negativos vão criando um ciclo que nos afasta de quem realmente fomos criados para ser. Para mostrar a magnitude do que foi perdido nessa batalha, a fonte usa a imagem de Adão no Jardim do Éden. Adão não foi criado para competir, provar valor ou buscar a aprovação humana o tempo todo. Ele já caminhava em aprovação absoluta de Deus. O vento, os rios, os animais, a criação inteira confirmava a identidade dele. Há uma paz e uma harmonia que a gente perde quando esquece a nossa origem e começa a aceitar qualquer definição limitada que a sociedade oferece. Mas calma, que a narrativa não acaba na perda. A gente entra agora na fase 3, a identidade restaurada em Cristo. O que é fascinante nessa parte do texto é como ele ilustra essa restauração na prática. Imagina Jesus caminhando pelas estradas poeirentas da Galileia. A multidão olhava para um cara como Mateus e via só um cobrador de impostos rejeitado. Olhava para Pedro e via um pescador comum e super impulsivo. Mas Jesus, ele contornava essas falhas externas e via um evangelista global, via um líder extraordinário. É a substituição radical da lente humana pela lente divina, enxergando um propósito mundial onde as pessoas só viam limitações. E o fundamento dessa nova visão é lindo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O material lembra a gente de que o amor divino não exige que sejamos perfeitos primeiro. Ele nasce puramente da graça. O Criador não consulta o histórico de fraquezas humanas antes de decidir amar e restaurar, percebe? Isso é um convite maravilhoso para soltar aquele peso enorme dos erros do passado e caminhar livre de antigas condenações. Tendo estabelecido essa nova identidade, a gente chega à estrutura central do material, o governo do coração. Vamos ver como isso se constrói passo a passo. As fontes usam a sabedoria dos 4 evangelhos para mapear como a gente atinge essa maturidade de governar a si mesmo. Começa com Mateus, que ensina a obediência ao chamado. Aí passa para Marcos, com a fé ativa e a descoberta da autoridade. Lucas entra para moldar o caráter através do amor compassivo e da misericórdia. E João fecha o ciclo mostrando o grande segredo: permanecer conectado à fonte. Sem essa conexão contínua, nenhuma autoridade se sustenta a longo prazo, com certeza. Desmembrando esse processo interno de governar, a regra de ouro do texto é claríssima. Não tem como exercer autoridade lá fora se o lado de dentro está uma bagunça.
O passo 1 é a resposta atenta ao chamado. O passo 2 é estabelecer esse reino interior de paz e ordem de forma sólida. E só então, no passo 3, é que surge o exercício seguro de uma autoridade externa que realmente transforma as circunstâncias. E aqui vale um baita alerta do autor para evitar equívocos. Governar nesse contexto espiritual não tem absolutamente nada a ver com dominar, controlar com mão de ferro ou buscar status implacavelmente. Pelo contrário, é sobre liderar com amor, restaurar os caídos com misericórdia e decidir com justiça. Lembra do exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos? Pois é, isso prova categoricamente que os maiores líderes são, na verdade, os que mais servem. Mas e quando as coisas ficam difíceis? O que nos leva à nossa quinta parte, governando em meio ao caos. Para ilustrar esse teste de fogo, o material traz a imagem tensa daquele pequeno barco pego de surpresa por uma tempestade implacável no mar da Galileia. A lição extraída daqui é fortíssima. Verdadeiros governantes espirituais não entram em pânico quando o caos se instala. Eles conseguem manter a paz, a autoridade e o governo interior justamente porque estão ancorados em uma fé inabalável. O domínio sobre a tempestade lá fora sempre começa com o domínio sobre a ansiedade aqui dentro. E assim a gente chega à nossa etapa final, a missão do governante. O objetivo supremo de toda essa explicação não é só acumular aprendizado passivo, não. A verdadeira mudança acontece em 3 passos muito práticos. Primeiro, reconhecer essa identidade restaurada. Segundo, renovar a mente diariamente. Afinal, toda transformação real começa quando a mente concorda com a visão do Criador e rejeita aquele ruído antigo de insuficiência, certo? E terceiro, dar um passo corajoso para sair da posição de ouvinte e agir para transformar a realidade cotidiana. Então, o ponto crucial e o grande desafio que as fontes nos lançam se resumem nesta frase: continuaremos apenas ouvindo ou daremos um passo à frente para viver como alguém que governa ao lado de Cristo? É literalmente um momento de decisão, uma encruzilhada. A gente vai continuar no conforto, só escutando palavras bonitas, ou vamos bater no peito e viver na plenitude dessa vocação audaciosa? E para encerrar nossa análise de hoje, deixamos aqui uma reflexão profunda para cada um de nós. Em qual área específica da vida o governo interno precisa ser totalmente rendido hoje, para que a gente possa assumir essa identidade restaurada? O que é que ainda resiste aí dentro? Pensemos sobre isso. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração com a gente, que essas ideias tragam uma clareza incrível para a jornada de todos nós. Um grande abraço e até a próxima!